acontecendo na nossa CPI, por exemplo. A leitura de que o Brasil, como é um país soberano, e de fato nós somos uma nação soberana, a gente não tem a obrigação de fatalmente seguir uma determinação da OMS à risca. Juridicamente não temos, e isso é verdade. A gente tem que atestar que isso é verdade, sim. Só que, por mais que a gente não seja obrigado a seguir uma determinação de um órgão, fica a pergunta: essa determinação, ela está baseada em quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa determinação é uma determinação ou uma orientação? Terceira pergunta, quais são as bases, quais são os argumentos que embasam essas orientações? Então, quem está falando até agora que a gente não é obrigado a seguir a OMS, porque nós somos soberanos, ou outros subterfúgios, porque os estudos são mal feitos. Eu vejo isso, né, nessa CPI como uma espécie de oportunidade, de repente, de mostrar que a pseudociência e o pessoal anti-ciência, esses podem cair mais rápido do que qualquer governo. Ah, sim. Porque não tem base. Porque não tem base. Porque está sendo veiculado muito. Por mais que você não concorde, assim, eu conheço N pessoas que têm medo de vacina, que não tomam vacina, que não confiam em vacina. Azar deles, porque é o único instrumento que nós temos hoje para poder lidar com uma pandemia, e agora virou uma questão de sobrevivência mesmo, porque a gente precisa de uma vacina para impedir mutação de vírus. Exatamente. Porque a gente não está conseguindo fazer isolamento social, distanciamento social, isso não é só no Brasil, isso deixa muito claro, isso não é só no Brasil. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que tomar uma vacina, a gente precisa de uma vacina para poder realmente sobreviver. Vai dar efeito colateral? Muito provável que sim. E aí a gente precisa dessa galera que está sendo convocada agora, que eu achei uma jogada muito interessante dos parlamentares, para desconstruir os chavões que aconteceram nas últimas semanas, que tiveram um apelo institucional e jurídico. Agora não, eles foram inteligentes o suficiente para identificar pessoas que vão dar argumentos acima de instituições. Sim. E colocar numa posição diferente. E aí, realmente, essa galera tem argumentos pra caramba, assim, com números, que são muito maiores do que vontade política ou falta de vontade política para poder emendar uma decisão. Até porque são pessoas apartidárias, né? Então, quando nós estamos falando... Sim, ele está falando de pessoas apartidárias, assim, pegando o nosso colega de YouTube, acho que a gente pode falar isso, né? O Átila. Então, ele é divulgador científico. Então, ele é o cara que traduz ciência para as outras pessoas, né, para as pessoas leigas, vamos dizer assim, né, por meio de um canal popular. Então, quando as pessoas perguntam por que ele vai... ele, justamente, porque ele tem um diálogo fácil com as pessoas, né, e ele justamente pegou os estudos, e não só brasileiros, mas mundiais, para poder fazer aí previsões e passar alguns números e algumas condições. Né? E principalmente, uma coisa que está faltando em muitos depoimentos da CPI e também da condição política do país, além de ele explicar o que está acontecendo, essa galera da ciência explica por que você explica dessa maneira. Sim. Além de explicar o que está acontecendo, a galera explica como se chegou a essa explicação. Mas a questão principal as CPIs são importantes porque são representantes do povo, que cuidam do nosso dinheiro, do dinheiro que é pago pelos impostos, que eles devem ser revertidos para nós, né? E eles não estão dando a finalidade necessária para isso. Então, é por isso que, respondendo já a primeira pergunta, quando eu entrei aqui brincando, né? Do porquê que não é a polícia que faz isso, porque, em primeiro lugar, tem essa responsabilidade com a própria Constituição e o fator do que o político deve fazer como representante legal de uma nação. É o povo que está ali. Tudo bem que você não se reconhece nos políticos que nós temos, nos nossos parlamentares, então cria vergonha nessa cara e começa a votar em quem realmente te represente. Porque sim, são eles. Assim, uma das coisas que mais me incomodava, né, quando, além da existência da pessoa, obviamente, do cargo que ela ocupa. Mas as pessoas falam assim, não é meu presidente. Cala a boca que é sim. É sim, é a maioria que votou nele.